Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Pai querido, viemos diante de Ti para Te louvar e agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra. O Senhor disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. Por isso, nos abençoe hoje com esta mensagem, que possa servir de edificação para os Teus filhos e salvação para aqueles que não conhecem a Cristo. Que possamos ser transformados e fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Amado Deus, cuide dos enfermos, dos idosos, daqueles que estão passando por vales difíceis em suas vidas. Supra todas as suas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No programa anterior, abordamos a questão das duas naturezas do cristão. Chegamos a este ponto importante. Como essas duas naturezas trabalham? Estas duas naturezas não funcionam da mesma forma, mas sim são contrárias uma à outra. Vamos ver agora a função da velha natureza. O velho homem, não regenerado, não age da mesma forma que o novo homem, devido à incapacidade que envolve 3 pontos. Em primeiro lugar, o homem natural não tem a capacidade de conhecer e entender Deus e as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,14 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é o homem em Adão. Sua natureza e habilidade não podem ir além dos simples desejos e necessidades humanas. Deus e tudo o que pertence a ele não pode ser compreendido pelo homem não regenerado. Tal conhecimento vai além da sua percepção. A pessoa que não tem o necessário para distinguir e discernir um determinado assunto não pode formar uma opinião sobre ele. Portanto, o homem não salvo não pode nem mesmo expressar uma opinião clara sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Sabe, recentemente um professor universitário em nossa cidade ridicularizou a Bíblia em sua classe e tratou com leviandade o fato da existência de Deus. Um dos alunos, que era crente, me procurou para falar isso. Eu disse para ele levar a sua Bíblia para a sua classe e perguntar ao professor se ele já tinha lido alguma vez, e se assim fosse, para ele mostrar onde estavam os erros, as discrepâncias e contradições. Ele fez isso, e o professor admitiu que não tinha lido a Bíblia, mas, no entanto, tentava defender a sua opinião. Este pobre homem, apesar de todo o seu conhecimento acadêmico, não poderia expressar uma opinião inteligente sobre a palavra de Deus. E por quê? Bom, porque não era salvo. Ele era um homem natural, não regenerado. E a Bíblia diz que tal homem não pode conhecer nem compreender as coisas de Deus. Exteriormente, ele pode ser um homem moral, bem educado, um homem bom, e pode até ter algum apreço pela religião, mas se perguntarmos a ele algo sobre a regeneração, sobre o derramamento de sangue, a inspiração divina, todas estas questões são estranhas para ele, porque ele não pode entender as coisas de Deus. Para muitas pessoas religiosas e intelectuais que não nasceram de novo, estas questões são estranhas para elas. Não fazem nenhum sentido. E por que, amigo? Deus diz que tais pessoas não podem entendê-lo, ou seja, que tais coisas não são conhecidas para o homem natural. No homem natural não há uma abertura para receber as coisas do Espírito de Deus. Em Efésios 4, 17 e 18 lemos: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A razão pela qual o homem natural não pode conhecer ou entender Deus é porque ele foi separado da vida de Deus. Quando o homem natural morre, sua mente deixa de funcionar no mundo natural. Quando o homem natural está separado da vida de Deus, a sua mente não pode funcionar no reino espiritual, porque o seu entendimento está obscurecido.
Nicodemos era um homem de moral e religioso. Quando se aproximou de Jesus, queria discutir o sobrenatural na vida de Cristo, mas especificamente sobre os milagres que o nosso Senhor tinha feito. Mas Cristo disse para Nicodemos que ele deveria dar o primeiro passo para compreender as coisas espirituais. Ele disse: "Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo." João 3,7. Em segundo lugar, o homem natural é incapaz de obedecer a Deus. Ele não pode sujeitar-se às leis de Deus. O apóstolo Paulo escreve sobre isto em Romanos 8,7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O homem natural, pelo próprio fato da sua natureza, está em um estado de rebelião contra Deus. Paulo testemunhou que isso era verdade em sua própria vida. Ele diz em Romanos 7, 19 e 21. "Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo." Por natureza, somos completamente incapazes de obedecer à lei de Deus. A lei de Deus é espiritual, santa, boa e justa. Portanto, Deus não pretende que este homem viva uma vida cristã, porque ele sabe que não pode. A inclinação da carne é inimizade contra Deus e as suas leis. Certo pregador disse que para o homem é perfeitamente natural desejar amar e obedecer a Deus. Esta é uma mentira de Satanás. Pode ser natural temer e obedecer a algum tipo de divindade, mas não pode existir amor racional a Deus e suas leis até recebermos a nova natureza de Deus. Quando nascemos de novo, Deus se torna nosso Pai por direito de resgate, e é desta forma que fazemos parte dele e podemos começar a obedecê-lo. Mas não pode haver nenhuma mudança até que essa experiência do novo nascimento ocorra. Porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderemos nós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias 13, 23. Em terceiro lugar, o homem natural não é capaz de agradar a Deus. Paulo fala em Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esta é uma dura verdade para os incrédulos que tentam uma e outra vez serem bons com os outros e que regularmente praticam suas crenças religiosas. Independentemente de ser rico ou pobre, sábio ou ignorante, educado ou não, religioso ou não, o homem não pode agradar a Deus. Tais pessoas podem se esforçar, viver dentro da lei e manter um alto nível de cidadania, mas não há nenhuma capacidade no homem natural em agradar o Deus Todo-Poderoso. E por quê? Porque todos os que estão na carne realizam as suas obras pelos seus próprios esforços e de sua própria maneira. Quando o homem não é nascido de Deus, não adora a Deus. Portanto, Deus não se agrada de seus esforços. Se um homem procura por suas próprias obras justificar-se, ele desagrada a Deus, porque Deus já proveu a justificação mediante a morte do seu filho. É um duro golpe para o homem natural que, apesar de todos os seus esforços, Deus não se agrada dele. Aqui temos uma verdade vital e essencial. A questão é, nós cremos nisto? Somente sendo salvos é que podemos agradar a Deus, e quanto mais cedo aprendermos isto, melhor para nós. Isto é crucial. O homem natural não pode conhecer, ou obedecer, ou agradar a Deus. Muito bem, vimos então 3 coisas que a velha natureza é incapaz de fazer. Vamos agora olhar para algumas das suas atitudes e ações. Primeiro, vamos ver sobre a condição do coração do homem natural. No capítulo 17, versículo 9, Jeremias escreveu: "Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?" Aqui o coração refere-se à velha natureza. O coração caído de Adão passou para sua descendência. As profundezas do coração do homem natural são conhecidas por Deus, pois somente Ele pode conhecer os seus segredos e suas motivações. O Cristo ressuscitado disse: "Eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras." Apocalipse 2, versículo 23. Se um homem honesto não concorda com esta descrição do coração natural do homem, isto somente pode provar que a afirmação do profeta Jeremias está certa. O coração é enganoso.
O coração não é confiável porque é desesperadamente corrupto e está mortalmente doente. Não existe nenhum remédio humano que possa ajudá-lo. No capítulo 44, versículo 20, Isaías escreveu: o seu coração enganoso o desviou. Alguns pregadores falam sobre a mudança do coração. O coração da velha natureza jamais pode ser mudado. Outros falam sobre melhorar o coração, mas o coração não pode melhorar porque ele está mortalmente doente. Depois há outros que apelam aos pecadores a darem seus corações a Cristo. Eu não gosto muito dessa expressão. Agora, exatamente o que Deus faria com um coração enganoso e mortalmente doente? Observe a descrição de Nosso Senhor sobre a função e o fruto do coração do homem natural. Lemos em Mateus 15:19 o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Será que Deus quer um coração como este? Deus nunca pede para o pecador dar o seu coração a Jesus? Esta descrição que o Senhor fez sobre o coração humano é precisa e verdadeira desde a queda do homem. Se voltarmos aos tempos de Noé, no início da história da humanidade, nós lemos: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, versículo 5. O caráter do coração do homem não mudou, mas sim piorou. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lemos em Mateus 24:37. O coração do homem é como uma fábrica, é o lugar onde os seus pensamentos são processados, e como é continuamente mau, seu trabalho vai dar frutos do mesmo tipo. Santo Agostinho disse que sem a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, o coração do homem não pode fazer uma outra coisa além de pecar. Alguns estudiosos da atualidade não concordam com isto e dizem que as pessoas mudaram para melhor após o dilúvio. Mas Deus disse depois do dilúvio em Gênesis 8:21, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O homem não pode se comportar de forma diferente do que realmente ele é, nem nunca poderá. A sua condição é permanente, sem mudança. O nosso Senhor disse: o que é nascido da carne é carne. A carne é exatamente o que permanece. Recentemente, um prisioneiro foi libertado pelo testemunho de outros, dizendo que, durante o seu tempo na prisão, o seu coração havia mudado. Agora, isso não é um sinal para libertar um prisioneiro. Talvez ele nunca mais cometa o crime novamente, mas posso dizer que não vai levar muito tempo para ele fazer algo errado novamente. E por quê? Porque ele não teve uma mudança de coração. Se algo o impede de repetir um pecado em particular, certamente vai expressar seus desejos e inclinações naturais de outras maneiras. E por quê? Porque o coração do homem natural não está sujeito à lei de Deus. Romanos 8:7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O homem natural não é culpado por esta falta de capacidade. Mas a Bíblia estabelece claramente o fato de suas limitações. Devido a essas limitações é que suas atitudes e ações são o que são. Bom, em segundo lugar, a função do coração do homem natural é vista em sua atitude para com o sangue de Cristo que foi derramado no Calvário. Observe os seguintes versículos em 1 Coríntios 1, 18 e 23. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não é simplesmente o fato histórico da morte de Cristo que vemos aqui. O fato de sua morte, e até mesmo alguma influência moral resultante de sua morte, estão dentro do grau de capacidade de compreensão do homem natural. Eu já li sermões brilhantes sobre a cruz, em que foram estabelecidos princípios morais pregados pelo homem natural e apreciados por um homem natural. Mas estas declarações de Paulo em 1 Coríntios 1, 18 e 23, ele tem em mente o desenvolvimento divino da redenção dos pecadores através da graça. A pregação da cruz, do ponto de vista de Deus, deve necessariamente incluir a pessoa divina de seu Filho, enquanto a pregação da cruz, do ponto de vista do homem natural, mostra simplesmente uma filosofia.
A pregação da morte de Cristo como único meio absolutamente essencial para a salvação do homem é repulsiva e sem sentido para a mente intelectual do homem natural. Eu vou repetir. Deus não culpa o homem por isso, mas simplesmente afirma esta condição. A razão para esta atitude está claramente estabelecida. Como um homem natural está perdido, não pode mostrar outra atitude. A natureza perecível do homem vê na morte de Cristo um espetáculo horrível que exige o sacrifício de uma pessoa para a salvação de todos. Para o judeu, que precisa de um sinal milagroso e espetacular, como a prova da realidade divina, a cruz é para ele uma pedra de tropeço. Os judeus queriam ver as maravilhas do Messias e a destruição do poder despótico de Roma. Os judeus não podiam relacionar a cruz com o Messias. Portanto, ela tornou-se uma pedra de tropeço para eles. Para os gregos, que eram cheios de questões filosóficas e buscavam a sabedoria, a cruz era um absurdo. O caminho para Deus não é por meio de uma ostentação religiosa ou uma cultura intelectual. O coração do homem natural, quando ouve sobre a morte de Cristo na cruz, a considera uma ideia sem sentido e sem valor. As ideias do homem natural em termos de religião não são as mesmas de Deus, e não pode ser de outra forma, pela simples razão de que ele é um homem natural. Observe bem estas palavras. Para os que se perdem está encoberto. Não está encoberto para aqueles que já morreram, perdidos na eternidade, mas está encoberto para os que estão perdidos agora. O homem natural nasce perdido. O homem natural está cego ao chamado do Evangelho. Peça-lhe para explicar um fundamento doutrinal, como o significado da cruz, e você vai obter uma espécie de novo movimento, um novo tipo de modernismo. E por causa dessas limitações do homem natural, ele não pode fazer nada além disso. Pode tecer ideias sobre as suas doutrinas, mas estas são doutrinas de demônios. Ele pode levá-lo para as profundezas, mas estas são profundezas de Satanás. Ele não é necessariamente um apóstata ou um falso mestre, porque nem todos os falsos ensinamentos vêm de falsos mestres. Ele pode ser sincero em suas crenças, pode ser sincero em suas pregações, pois não nasceu de novo. E se não nasceu de novo pelo Espírito Santo, é pela própria natureza um cego diante do Evangelho de Cristo. Se um homem não pode ver o sol em um dia claro, é porque este homem é cego. E assim Paulo diz que se o evangelho apresentado para o homem não pode ser visto, é porque este homem está perdido. Seu estado natural fará com que ele insista em que não pode vê-lo, apesar do fato de que foi colocado bem diante dele. Essa cegueira pode ser causada pelo poder de Satanás ou por rejeitar a Cristo depois do Espírito Santo ter lhe iluminado. A rejeição do evangelho é uma clara evidência da depravação moral, assim como a falta de capacidade de ver a luz do sol em plena luz do dia é uma clara evidência de cegueira. Mais uma vez repito que isso não é culpa do homem natural, mas uma afirmação de sua condição. Qual é a função da nova natureza? Assim como existe incapacidade na velha natureza, isto é, certas coisas que a velha natureza não pode fazer, da mesma forma isso acontece com a nova natureza. A velha natureza não pode fazer certas coisas porque é corrupta. Há algumas coisas que a nova natureza não pode fazer porque é perfeita e santa. Em primeiro lugar, a nova natureza é incapaz de cometer pecado. 1 João 3,9 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Também lemos em 1 João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A natureza divina no cristão é igual à que está em Cristo. Tendo sido concebido pelo Espírito Santo, Cristo teve um pai humano, pois era nascido de Deus, ele não poderia pecar. Não é suficiente dizer que Cristo não pecou, mas sim que ele não podia pecar. A natureza de Deus odeia o pecado. Você não pode fazer a natureza divina pecar, da mesma forma que não pode impedir a velha natureza de pecar. A natureza divina é comunicada com os pecadores que creem, e por causa desta nova natureza, no crente, ele não pode pecar. Nenhum membro do corpo humano, onde habita a nova natureza, pode pecar. Mas sempre que qualquer parte do seu corpo está envolvida em pecado, certamente é porque a velha natureza tem dominado.
Em 1 João 3,9 lemos: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A semente é a vida divinamente concedida por Deus ao crente, e esta vida é incapaz de pecar. Alguns professores da Bíblia nos ensinam que esta passagem não se refere ao fato de não cometer pecado, mas permanecer no pecado, continuar pecando. Sabe, eu não concordo com isso, amigo. O texto significa exatamente o que diz, que a nova natureza nascida de Deus não peca. Observe a frase, é incapaz de pecar. É um caso de impossibilidade moral. Este texto não ensina a doutrina da perfeição sem pecado, ou seja, que é possível um cristão viver sem pecado. Nem ensina que quando um crente peca, ele o faz involuntariamente. A única diferença que existe está entre as duas naturezas. E o apóstolo João nos diz que a nova natureza não pode pecar. Observe novamente as palavras novo homem. As Escrituras ensinam que um novo homem é criado em justiça e santidade. E o que é a verdadeira santidade senão a santidade de Deus? A santidade de Deus é perfeita e pura demais para suportar o pecado e muito menos participar dele. Portanto, o novo homem é incapaz de unir-se ao pecado. Este novo homem é o produto de uma nova criação e esta criação é conforme a imagem de Deus que o criou. Portanto, a antiga criatura que Adão tinha e perdeu é restaurada. A verdadeira natureza da imagem de Deus em que o homem foi originalmente criado é incapaz de pecar, em nenhum tempo e em nenhum lugar. Bom, em segundo lugar, a nova natureza é incapaz de mudar. João 3,6 diz, o que é nascido do Espírito é Espírito. A nova natureza é a natureza de Deus, portanto, ela não pode ser mudada ou afetada por homens ou demônios. Ela permanece sempre constante porque, pela sua própria natureza, não pode mudar. A imutabilidade de Deus é um atributo de Deus pelo qual ele está isento de todas as mudanças. A mudança pode ser para melhor ou para pior, e como Deus é absolutamente perfeito, não pode ser aperfeiçoado ou deteriorado. Salmos 108, 26 a 28 diz: eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Em Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13,8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quão maravilhoso é o nosso Deus que criou os céus e a terra. O Deus imutável revelou-se na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E agora todo homem que crê nele pode nascer sobrenaturalmente e ser o recipiente da nova natureza. Sim, da natureza de Deus. E ao receber esta natureza, é capaz de demonstrar através de seu corpo a cada dia de sua vida o fato de que ele é filho de Deus, que pertence a seu Pai Celestial. Amigo, você é salvo. Você sabe o que significa nascer de novo? Você pode dizer que é um filho de Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo? O meu desejo é que a resposta seja sim. E se você não é salvo, então faça isto agora. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Creia em Cristo Jesus. Confesse a Cristo Jesus como seu Salvador e você será salvo. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.